Olá, senhoras e senhores, está no ar a Opinião Livre de hoje e eu tenho a grata satisfação de receber meu amigo Ricardo Sondermann, autor deste livro aqui, ó, Churchill e a ciência por trás dos discursos. Eu já conversei algumas vezes com o Sondermann, que presidiu o Instituto Liberal aqui no Rio Grande do Sul, é um empresário de sucesso na área da publicidade, na área da comunicação e um liberal convicto. E há muito tempo se dizia, e ele me dizia, que era um apaixonado pelo Churchill e pelo que o Churchill representou na história da humanidade. E agora nasceu esse livro espetacular, que já está aí nos primeiros dias, com milhares de exemplares vendidos no Brasil. Sondermann, um prazer te encontrar. Obrigado, Diego, um prazer é meu. Realmente essa foi uma viagem muito legal de fazer, né? O livro é fruto da minha dissertação de mestrado em comunicação na PUC. E ele, na verdade, é fruto da história da minha vida e da minha família, né? Meus pais são refugiados da Segunda Guerra Mundial. Meu pai saiu em 1938 da Alemanha, minha mãe em 1939 da Áustria. Foram para o Uruguai, se conheceram no Uruguai, se casaram lá, depois vieram para o Brasil em 1954. Minha família toda é uruguaia, eu sou o único brasileiro da família. E sempre me chamou atenção porque meu pai dizia, não, nossa família saiu da Alemanha quando Chamberlain foi a Munique e entregou a Tchecoslováquia. Então isso ficou na minha cabeça, por que seria? Aliás, o Churchill foi radicalmente contra isso, né? Dizia que não existia como negociar com os nazistas. O tempo inteiro, desde antes da ascensão de Hitler, né? Desde antes de 1933, tá? E aí quando eu comecei a dar aula na SPM, surgiu a necessidade de fazer um mestrado, e eu fui procurar o meu amigo e depois orientador, o Antônio Hohlfeld, né, o vice-governador do estado, e disse, olha, Hohlfeld, eu queria escrever sobre Churchill, eu queria entender como que ele, um homem com um discurso, ou com vários discursos, através da sua palavra, conseguiu mobilizar milhares e milhões de pessoas para o que era no início uma guerra perdida, né? E como que um homem consegue sozinho fazer isso, né? Isso parte um pouco também da minha ideia de liberal, onde a individualidade, né, onde o indivíduo é a maior ou a menor minoria, né, onde o indivíduo pode tudo desde que ele tenha responsabilidade, desde que ele tenha visão sistêmica, desde que ele entenda o que está acontecendo no seu entorno, né, esteja adequado ao contexto. Então eu queria entender o discurso de Churchill, da força das palavras. O Antônio Hohlfeld na hora disse, beleza, gostei, vou ser teu orientador e vamos fazer. Ele impôs uma condição, de que durante os 2 anos do mestrado nós não seríamos mais amigos, né? A gente voltaria a ser amigo depois. Eu disse, topo, vamos embora, né? E aí surgiu disso. Então em 2013 eu terminei a dissertação, e ano passado comentei com o Hélio Beltrão, do Instituto Mises, e com o Alex Catarino, né, que é o editor dele, e disse, olha, eu fiz uma dissertação sobre o Churchill, e o Alex disse, não, vamos fazer um livro. Eu digo, tá bom, vamos fazer um livro. Aí a minha filha, Júlia, em um determinado momento, comentou, olha, pai, em janeiro saiu o filme. E comentou com o Hélio Beltrão e com o Alex. Aí eles voltaram à carga e disse, temos que fazer o livro. E aí, ok, então vamos fazer o livro, né? Então, nada como um prazo para um alemão, né? Eu adorei, e aí eu mergulhei e traduzi, e tirei do academiquez, né, da dissertação, para um livro que as pessoas pudessem ler com mais prazer. Acrescentei alguns capítulos, modernizei alguns temas, e fiz 2 capítulos principais, novos, que é Churchill e o século XXI. Como é que esse homem enfrentaria o século XXI? E aí depois eu peguei as suas melhores frases e comentários e criei o Twitter do Churchill. Espetáculo. Como seria o Twitter do Churchill, né? Comparando com alguns tweets que tem por aí. E realmente foi muito divertido, né? Tá uma leitura gostosa. E eu tenho a esperança de que os leitores gostem, né? Da leitura. São 470 páginas. É um livro robusto, vamos dizer assim, em extensão, tamanho, em conteúdo. Eu faço o seguinte, eu analiso 12 discursos durante a guerra.
Tá? Então eu criei uma metodologia para analisar o discurso e eu antes explico o que é retórica, persuasão. Vamos fazer uma viagem lá na Grécia Antiga, lá com Aristóteles, entender o que são os sofismos e assim por diante. E criei uma tabelinha de análise do discurso, que também é uma tabela de construção de discurso. Então, nós estamos à véspera de uma eleição. Quem sabe os nossos políticos conseguem construir discursos que tenham relação com a realidade. Então, essa tabelinha é muito simples. Ela tem de um lado, nas colunas, os públicos, e nas linhas os públicos, e nas colunas o que é positivo e negativo. Então, por exemplo, Churchill tinha 5 públicos. O povo, os aliados, os inimigos, o parlamento e todos. Positivo e negativo. Então eu peguei frases do discurso e joguei ali. Disse assim, então o que Churchill estaria... Quando ele diz, eu só tenho a oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas, é algo negativo, que ele está dizendo para o povo e para o parlamento. Tem muito a oferecer, eu tenho a oferecer isso. Né? Ou seja, então todos os 12 discursos, eu fui decompondo eles nessas caixas, né? E analisando os parágrafos mais importantes com relação ao contexto. Quando ele dizia que iria resistir, lutar até esmagar o Império Nazista, o Império Alemão, que, enfim, a Europa estava de joelhos perante os nazistas, e o cara fazia discurso dizendo o seguinte, nós não só vamos resistir, como nós vamos esmagá-los em determinado momento, né, Sondermann? E aí, às vezes, ele deixava escapar, né, tipo, caso a nossa ilha venha a ser invadida, nós temos o nosso irmão do outro lado, no outro continente, que vai nos abrigar, se referindo aos Estados Unidos. Mas ele sempre dizia que a vitória seria uma vitória implacável, total. Tem várias fases. Tá? Não foi sempre isso. Não foi sempre. Por exemplo, Churchill foi um homem que fez grandes acertos e grandes erros. De 1929 a 1939, ele estava completamente afastado, ele estava no ostracismo, tá? O que alguns autores chamam de os anos obscuros, que ele não era chamado para compor nenhum gabinete, e ele estava descartado por conta de erros da Batalha de Galípoli na Primeira Guerra Mundial, da escolha do padrão ouro, quando ele foi ministro da Economia, que alguns anos antes da quebra da Bolsa em 29, ou seja, ele fez erros que foram importantes. E ele ficou o que eles chamam nos upper galleys, ou seja, sentado mais para cima, né? Quem conhece o parlamento inglês com seus degraus. Quanto mais importante você é, mais para baixo você fica. Mas aí ele sentiu a ameaça nazista, né? E ele começou a dizer, olha, ele leu Mein Kampf e ele disse, olha, isso aqui, esse cara é um louco, esse cara não pode assumir. E ficou batendo naquela tecla, né? Quando chegou 39 e a guerra explodiu, todo mundo olhou para ele. Chamberlain era o primeiro-ministro, olhou para ele e disse, bom, agora você vem fazer parte do gabinete como Lorde do Almirantado. Só um parênteses aqui. O Chamberlain, uns anos antes, tinha feito um acordo de não agressão com Hitler. Vários. Ele vinha apaziguando, gerando esse processo de apaziguamento. Não, vamos entregar para Hitler a terra. Isso. Concedendo. Vamos concedendo e que não vai acontecer. Eu no livro traço um paralelo sobre o apaziguamento da Europa com o Islã hoje. A Europa está sendo tomada pelo Islã por uma política de apaziguamento. Mais ou menos o que o Obama fez com o Irã e com a Coreia do Norte. Vamos concedendo, vamos deixando avançar. Se o cara gritar muito alto, a gente dá umas cestas básicas, a gente paga. E hoje eles estão aí prestes, um já tem armas nucleares e o outro prestes até. Exatamente, mesma coisa. Então essa política do apaziguamento, ela vai gerando isso. A história se repete, né? A história sempre se repete, né? Óbvio que você não pode ser belicoso o tempo inteiro, tá? Motivo pelo qual o Churchill perdeu a eleição logo depois de ganhar a guerra. Eu volto nisso, né? Mas ele... então ele em 39 foi chamado para ser o Lorde do Almirantado, e quando o Chamberlain não conseguiu realmente fazer com que a Inglaterra avançasse, chegou um determinado momento que ele voto de desconfiança, ele foi forçado a se demitir, e aí teve que se formar um novo governo ali em maio de 1940, e estava entre Churchill e entre Lord Halifax, que também seguia a política do apaziguamento. E aí tinha que ser formado um governo de coalizão,
E o único que os trabalhistas aceitavam era Churchill. Talvez na intenção de que Churchill fizesse muitos erros e eles tomassem o poder, né? É só uma suposição minha. Mas, então ele assume, titubeante, sob muita crítica, sob muita desconfiança, e ele precisa tomar ações rápidas, porque Dunkerque está acontecendo, a França está caindo, e ele precisa agir rápido, né? E ele então consegue fazer a retirada de Dunkerque num gesto de competência, sorte e circunstância, tá? E ele consegue salvar o grosso dos homens. Ele não consegue salvar os armamentos, mas ele salva a humanidade, né? E aí ele começa, olha, não nos resta nada senão a luta obstinada pela vitória. O nosso objetivo é a vitória, senão sem a vitória será a luz da tirania. E ele então imediatamente se vira para os Estados Unidos, como fornecedor. Os Estados Unidos não vai entrar na guerra até dezembro de 41, até Pearl Harbor, que o Churchill chama, foi o dia triste mais feliz da minha vida. Porque nesse dia os americanos então entram na guerra com todo its mighty power, né? Com todo o seu poder incrível, né? E aí ele tem aquela frase que ele diz, olha, agora nós não estamos no fim, nem no começo do fim, mas nós estamos no fim do começo, né? E bom, então ele durante a guerra também, o Roosevelt tinha uma frase que dizia que Churchill tem 100 ideias por dia, 100 ideias por dia, 98 delas são terríveis, né? Então o que eu procuro tratar no livro é que ele é um homem humano, como qualquer um de nós, com seus medos, com a sua coragem, com suas capacidades, com as suas idiosincrasias, mas que o que faz a cola dele é a sua grandiosidade, né? A sua forma magnífica e magnâmica de ser, tá? De entender. Que mesmo ele só foi entender isso depois de ter, assim, no período entre 45 e 50, que é quando ele perde a eleição e ele é obrigado a, então, a sentar e escrever as suas memórias. E a Clementine, que era a sua eterna esposa, diz, olha, talvez a derrota na eleição seja uma bênção disfarçada, né? E depois ele vem a compreender que sim, né? Ele perde a eleição. Houve até uma coluna do Luiz Fernando Veríssimo, que eu escrevi de volta, né? Um horror aquilo ali. Um horror aquilo. Meu Deus. Mas não surpreende, né? O cara conseguiu pegar só os aspectos negativos de um dos maiores homens da história do mundo. Como diria o Barão de Tararé, de onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Eu te confesso o seguinte, tá? Eu não leio, mas circulou nas redes. Aí tu entra no centro do debate, tu te obrigas a ler. E aí ele diz que ele perdeu a eleição e foi escorraçado pelo seu povo. Na verdade, Churchill tinha um grande inimigo, que era Hitler. Mas tinha um grande inimigo na mesma proporção, que era o comunismo. E ao terminar a guerra contra Hitler, Churchill disse, ok, agora... Porque Churchill fez a conta e disse assim, nós temos uma arma nova, nós temos uma bomba atômica. E nós temos que liberar a Tchecoslováquia e liberar a Hungria, no mínimo. Porque ele sabia que ambos eram sistemas totalitários e expansivistas, né? Que queriam se expandir. Exatamente. E porque ele então quis seguir a guerra, o povo inglês disse, não, calma, nós não queremos a guerra, tá? E aí então ele perdeu a eleição e ele volta depois em 1950. Então, é 50. É uma narrativa muito interessante, porque é um homem que foi se construindo e se destruindo ao mesmo tempo, ou seja, como qualquer um de nós. Eu dei uma entrevista para um blog da Eliana de Castro, o Fausto, né? E ela comenta, e se o Churchill estivesse hoje, né, aqui, disse, olha, provavelmente ele teria sido frito em minutos, né? Porque ele tinha todas as características, ele falava o que pensava, ele teria que ser adaptado ao século XXI. E as mídias hoje, elas destroem as pessoas, independente dos seus... Você pode ter feito 100 filmes, você pode ter escrito 1000 livros. Um erro que não está mal explicado e você deixa de fazer parte. E eu acho uma coisa muito interessante, o livro eu cito um amigo do meu pai, que era o seu Werner Schattmann,
Eu conto muitas essas histórias desses velhos amigos da família que eu cresci com eles. E por isso meu interesse em escrever sobre Churchill. E o seu Werner, ele diz... ele era um corredor de 100 metros e ele foi proibido de correr as Olimpíadas de 36 por ser judeu. E tem uma foto dele no Museu da Diáspora em Jerusalém. E um dia eu chego na casa do tio Werner, né, e ele está ouvindo Wagner. E eu li, tio Werner? Wagner? Mas Wagner é trilha sonora do nazismo. Como é que tu pode ouvir se foi expulso pelos nazistas? Pessoas da tua família foram mortas. Ele olha para mim e diz assim, Wagner era um tremendo filho da... Mas a música é maravilhosa. Então, essa separação, essa grandiosidade humana que essas pessoas daquele período da nossa história tiveram para lutar e manter a liberdade, é o que eu me pergunto no livro. Nós temos essa grandiosidade hoje? Quão grande somos nós? Quão grande eu sou? Quão grande é o leitor? Será que nós temos... Será que a gente tem onde resgatar esse sentimento de grandiosidade? Eu tenho certeza que muita gente, sim. Eu tenho certeza que muita gente que luta pela liberdade, que luta por a gente manter a democracia, por mais imperfeita que ela seja, por eu manter o direito de alguém que pense completamente diferente de mim, poder expressar a sua opinião. Eu acho que isso é um sentimento que a gente precisa manter. E a grandiosidade, ela vem com a liberdade, ela é complicada, ela dá trabalho, ela exige responsabilidade, dá trabalho, né? Tem um negócio, Ricardo Sondermann, que eu acho que é fundamental para a gente entender o que acontece, vê se tu concordas comigo, o que acontecia na cabeça do Churchill e que nós ainda vivemos hoje. Nós estamos num estado aqui, o Rio Grande do Sul, que há pelo menos 2 décadas virou um celeiro de gente de extrema esquerda que impede o desenvolvimento, impede os negócios, são avessos ao empreendedorismo. O Churchill sabia, né, que estas ideologias do mal não podiam se criar. Uma vez criadas, elas precisavam ser destruídas, né? Então, como é que você destrói num sistema democrático ideias nefastas com muita informação, certo? No caso lá da guerra, não, porque ambos os sistemas eram totalitários e tinham exércitos. Então, na verdade, ele foi, é por isso que a esquerda não gosta dele, e tem certos colunistas que detonam. O Churchill entendeu o que se passava. Ele entendeu perfeitamente. O nazismo tinha algumas características. E eram... Socialistas. O socialismo de direita. O nazismo era um socialismo de direita, concordo contigo, claro. E o comunismo, igualmente nefasto, cada qual com as suas características. Um muito focado na questão étnica, outro focado em outras questões, mas todos visando a expansão e o aprisionamento das suas populações. O Churchill tinha isso cristalino. Tinha, ele tinha isso absolutamente cristalino desde o princípio, tanto que em uma determinada ocasião, isso eu tenho na minha dissertação, ele estava no Marrocos antes de 1933 e Hitler também, e eles tiveram a oportunidade de se encontrar. E o Hitler disse, não, eu não vou me encontrar com esse homem nunca. O Churchill disse. Churchill disse, eu não vou me encontrar com esse homem nunca. Interessante, né? Óbvio, ele teve que se aliar a Stalin, né, para poder derrotar Hitler, mas ele sabia exatamente o que representava o comunismo. Você menciona sobre o Rio Grande do Sul. Eu outro dia, essa semana, eu comecei a ler um livro sobre o Assis Brasil. E aí a gente começa a olhar no Rio Grande do Sul. Não é a mentalidade da esquerda, ela encontrou no Rio Grande do Sul um guarda-chuva que abriga uma mentalidade, que é a mentalidade invejosa, pequena, medíocre, do menor esforço, né? E da preguiça, que foi sedimentando isso. Então, eu li esse livro do Assis Brasil. O Assis Brasil era um cara que viajava para a Europa, viajava para os Estados Unidos para pesquisar métodos. Ele trouxe o gado Jersey, né, para a produção de leite no Rio Grande do Sul. Ele trouxe novas espécies de ovelha para melhorar a produção de lã.
ele trouxe técnicas lá para o Castelo de Pedras Altas, técnicas de administração do campo e tudo. E ele nunca conseguiu ser governador do estado. Não, intendente do estado. Sempre quem? Júlio de Castilhos. Com o quê? Com Augusto Conte, com o positivismo. E roubando a eleição também. E roubando a eleição, com tudo isso. Ou seja, o Rio Grande do Sul, é também o subproduto dessa mentalidade de não concorrer, de não entender a liberdade, do conchavo. A nossa guerra, nosso 20 de setembro, é uma guerra que a gente perdeu, que a gente combinou que era empate e comemora que era vitória. E se criou uma mística que nunca existiu, porque o dono da fazenda não se sentava com o peão para matear e comer carne junto. E os lanceiros negros que foram mandados na frente. Ou seja, nós construímos o Rio Grande do Sul em cima de erros históricos e para apaziguar um sentimento de não, deixa aí, não faz, fica assim. Todo aquele gaúcho que empreendeu, que lutou, que foi embora. Foi embora, foi buscar outras fronteiras. Por que a gente por que a gente desenvolveu as fronteiras agrícolas do Rio Grande do Sul? Porque o cara não tinha espaço aqui dentro. Do Rio Grande do Sul não, do Brasil, né? Porque não tinha espaço aqui dentro. Então eu acho que a gente tem que ter uma visão cristalina sobre isso, a gente não tem que ter medo de enfrentar e a gente tem que educar as pessoas para isso. Não existe bem maior do que a liberdade e não existe nada melhor do que a concorrência. Churchill, de certa forma, viu no meio do caminho que ele ganharia a guerra, mas perderia o império, né? E Roosevelt estava empenhado. Tem um livro muito legal chamado Os Três Grandes, que é a comparação entre Roosevelt, Stalin e Churchill. E o Roosevelt, desde o primeiro momento, impõe condições que vão destruir o Império Britânico, para, obviamente, fazer a hegemonia americana no mundo, mas para colocar a Inglaterra. O que fizeram os ingleses depois de algum tempo, né, depois de se recuperar e pagar as dívidas? Criaram o Commonwealth e criaram uma condição onde a Inglaterra passou a ser o centro financeiro e ditar as regras do centro financeiro de Nova York com a Europa e com a Ásia, né? Então ele estava no meio do fuso horário entre tudo isso. Então, isso se dá por quê? Pela liberdade, isso se dá pela forma de você poder olhar novos mercados, você concorrer, você ter leis que te permitam, né? Ou você não ter leis, né, que te permitam. Só para a gente fechar, a Inglaterra agora no plebiscito decidiu, embora por uma pequena margem, mas decidiu sair da comunidade europeia, o Brexit, que há um senso comum, sobretudo no meio jornalístico brasileiro, de que a Inglaterra fez um mau negócio. Eu não acho. Pode ser a curto prazo. Pode ser a curto prazo financeiramente, mas economicamente não fez, ao meu entender. Porque o que é a essência desta decisão? É não terceirizar poder. E a Inglaterra estava, vamos dizer assim, emasculada pelas regras da comunidade europeia e decidiu então dizer basta. Não. Esta ilha aqui, este país aqui, na verdade, esta união aqui não vai submeter as regras dos outros da forma como a coisa está posta. Sim, tem um documentário que mostra lá um negócio desse tamanho de leis de como plantar batatas, feitas em Bruxelas. O inglês não aceita mais isso, não? O inglês nunca aceitou. Tanto que não existe uma constituição inglesa, a Inglaterra está baseada numa carta magna de 820, né? Do ano 820. Então, não tem sentido. Não, 815. Não, ela tem 1215. Sim, ela fez 820. De 1215, João Sem Terra. De 1215. Então, você tem um país que foi uma nação que foi ao longo do tempo colocando limites ao rei, aos poderes, para dar o poder às pessoas. Sensacional, né? Então o poder é das pessoas. E eu entendo que o Brexit, e veja bem, a Suíça já está revendo as suas leis de livre fronteiras. A primeira-ministra da Austrália, essa semana, já declarou que a Sharia não é aceita na Austrália e se quem quiser praticar a Sharia de lá, pode sair. E deu prazo. Né? O que é a Austrália? É uma extensão da Inglaterra. A Nova Zelândia há muito tempo. Né? Então,
esses países não aceitam o apaziguamento, eles não aceitam colocar os seus direitos individuais e básicos sob negociação. Direitos coletivos podem eventualmente ser negociados, direitos individuais não tem negociação. E o que a Inglaterra está dizendo é isso, o que os ingleses estão dizendo é isso, e o que Churchill, de certa forma, está dizendo isso. O indivíduo é tão forte, é tão líder, né, que eu posso ser o primeiro-ministro, mas eu posso ser eleito e eles podem me tirar o meu mandato. Eu não tenho mais poder que eles, né? Então, eu acho que essa é uma lição bonita, e o que está acontecendo na Inglaterra é isso. Eu acho que a negociação do Brexit, ela está acontecendo lenta, até porque a Europa está mais preocupada do que a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra continuará comercializando com a Europa e com o resto do mundo. E a Europa perde um player muito importante que foi aceito tardiamente. A Inglaterra só foi aceito muito tempo depois, né? E não mudou a sua moeda. Não mudou a sua moeda por aí imposição e força da Margaret Thatcher, que não aceitou de jeito nenhum, né? E que se provou uma boa medida. Visionária. Me perguntaram, e quem é que é o líder que mais se assemelha a Winston Churchill? Hoje, nenhum. E no passado recente, Margaret Thatcher. Tanto é que no Churchill College, em Cambridge, lá estão 1,5 milhão de documentos originais do Churchill. E foram doados 500 mil documentos originais da Thatcher. Então, além do Churchill, o único documento que está lá são os da Thatcher, né? E ela seguiu, olha, eu vou ter que ser dura no início para poder chegar no longo prazo. Então, você só construi o futuro com medidas impopulares hoje, né? Senão você fica postergando. Exemplos desses não faltam no Brasil, né? Bah! E aqui pertinho. É verdade. Ricardo Sondermann, autor de Churchill e a ciência por trás dos discursos, como palavras se transformam em armas. Sondermann, obrigado. Baita papo. E cumprimentos, tá? Esse livro aqui está nas melhores casas do ramo, nas melhores livrarias. E também vendido pela internet. E também pela Amazon Brasil e pela LVM, que é a editora do Instituto Mises Brasil. E em breve traduzido para o inglês, hein? Hope so, hopefully. Um abraço, obrigado, valeu. Obrigado. Muito obrigado. Este é Opinião Livre. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força.
Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião livre, e é uma satisfação conversar com meu amigo Glauco Fonseca, consultor de marketing competitivo, homem que já dirigiu empresas de comunicação, montou rádios, conhece como ninguém essa nossa árdua profissão. E numa época em que se fala tanto, né, das fake news, né, Glauco? Essa é uma doença do nosso tempo agora, né? Uma doença muito provocada pela própria intenção, muitas vezes, dos grupos, mas também pelas pessoas que estão gostando muito até de divulgar informações sem origem, sem fonte qualificada, e às vezes eu passo o dia desfazendo, olha, é fake, olha, não é verdade. Ver se a gente cessa um pouco isso, mas é difícil. Olha, sempre um prazer te receber. E num momento em que nós estamos vivendo, e a gente conversa bastante, a gente se conhece há 25 anos. Por aí. É. Temos da outra empresa. Exatamente. E a gente fala muito, sobretudo nesses últimos anos, não é, Glauco? Porque o Brasil está vivendo profundas transformações. A questão é o seguinte, e eu começo o nosso bate-papo por aí. No que vai dar o Brasil? Tem saída o Brasil? Tem saído o Rio Grande do Sul? Diego, se nós estivéssemos em 2015, eu te diria que não. Mas nós temos vivido aí 2 anos, 2016, 2017, com um sujeito que mudou um pouco o vetor das coisas, que é o juiz Sérgio Fernando Moro, na Operação Lava Jato. Essa presença desse senhor, desse herói nacional, mudou a fisionomia do Brasil para dentro e para fora. Em que a gente roubou o slogan do Obama, né? Yes, we can, né? Só que para nós aqui é yes, we can prender corrupto. Nós podemos ter uma vida melhor, nós podemos ter um perfil político mais qualificado. Esse negócio de prender corrupto com poder é uma novidade no Brasil. Exato, mas isso também é uma decorrência das ações, é uma decomposição das ações da Lava Jato, que tem feito com que o país repense a sua própria autoestima no nível individual. Não se trata de dizer assim, o coletivo. Não, essa palavra está deixando cada vez mais de existir, né? Para dar lugar a um conjunto de pessoas fortes, um conjunto de pessoas que pensam, um conjunto de atores novos, e que são as próprias pessoas que passam a ter mais força, passam a ter mais voz e passam a reivindicar mais por aquilo que pagam. Glauco, mas tu está otimista? Eu sempre sou um otimista, Diego, mas nunca estive tão otimista quanto agora. Bom, mas aí a gente tem um Sérgio Moro, a gente tem um Bretas, a gente tem um Valisney lá em Distrito Federal, a gente tem os procuradores, um Deltan e outros tantos, um Carlos Fernando Lima, a gente tem policiais federais, a gente tem um grupo de pessoas que são incorruptíveis, estão doando as suas vidas para mudar o curso da história, e o Brasil deixar de ser um país de impunidade, sobretudo nas mais altas castas. Mas a gente tem também um STJ e a gente tem um STF. Eles não têm como não ficarem impactados por essa onda, Diego. O STJ e o STF são refletidos e refletores. Eles recebem um input de baixo e recebem um input de cima. São 2 cortes, não o STJ, mas o STF é uma corte política, que deveria cuidar de 2 coisas apenas.
da guarda constitucional do país, né? E da guarda das prerrogativas dos poderes. No entanto, não faz isso. Passou a ser um conjunto de advogados de alguém. Ou é do Lula, ou é do Fernando Henrique, ou é da Dilma, ou é do presidente que vier. Isso está mudando. Isso vai mudar no perfil dos que lá remanescem. Porque se eles não assim fizerem, eles vão ser exonerados pela população brasileira. Vão? Eu acredito nisso, Diego. Eu não tenho como, por exemplo, mais entender que um Supremo Tribunal Federal vá votar, por exemplo, uma revisão da ideia de prisão após a segunda instância, de condenação após a segunda instância. Seria um deboche tão grande nacional que o brasileiro não concebe mais isso. Eu não concebo mais isso, tu não concebe mais isso. Isso foi um avanço conquistado. Inclusive foi um projeto de lei do Lula, no tempo do presidente Lula, votado por unanimidade no Senado da República. Então como é que agora, para não prender um ou para não prender outro, né, nós podemos contemplar a hipótese de mudar a lei? Não, isso não é mais possível. Assim como tem gente dizendo, não acredito que o presidente Lula vai sofrer prisão em caráter fechado, regime fechado. Eu acredito, as pessoas na rua hoje acreditam que as pessoas de grande poder podem sim ser presas. A população brasileira que me corrija, mas ninguém imaginava que um Sérgio Cabral pudesse ser preso. Ninguém achava que um Eduardo Cunha pudesse ser preso, ou que um Eike Batista, ou ainda mais, um Marcelo Odebrecht. Alguém podia conceber que toda aquela gangue das empreiteiras, os seus grandes dirigentes, tivessem sido transformados em penitentes nas prisões de Curitiba ou na Papuda? Não, isso é uma mudança dramática. É uma mudança que eu te diria assim, ó, não tem volta. Pode ter algum partido que não queira isso, pode ter algum político que não queira isso, mas olha, podem desistir, porque isso veio para ficar. Essa varredura, essa higienização da vida brasileira veio para ficar. E não é nenhuma questão de otimismo, é de simples observação dos fatos. Não tem como voltar atrás nisso. Não tem mais. Hoje a gente não concebe mais político corrupto solto. Antes a gente dizia, não vai preso. Não, agora a gente acha que vai preso. E mais do que isso. Por exemplo, prisão, eleição sem Lula é golpe. Então agora colocando, prisão sem Lula é golpe. Claro. Mudança muito importante, uma mudança substancial no pensamento brasileiro. E o Chito foi condenado num dos processos, tem outros, né? O sítio de Atibaia começou hoje o julgamento, nesse dia de fevereiro. Temos o tráfico de influência dentro do BNDES, temos as estripolias nas repúblicas africanas, nós temos a venda de medidas provisórias, os caças Gripem, Operação Zelotes, a doação da cobertura de São Bernardo do Campo. Então, se há uma coisa certa nesse país, é que Lula será condenado e preso. Porque o conjunto da obra dele, ele é nefasto e devastador, foi devastador para o país. Ou vai fugir. Acreditas nessa tese? Se ele for fugir, sinceramente, nos poupa um grande trabalho. Gostaria muito, inclusive, que ele fugisse. Seria bom para nós, vai embora. Uma vez, olha, vai, vamos fazer uma vaquinha aí sim, para comprar uma passagem que garanta que não volte, tá ótimo. Glauco, como é que o país conviveu quase 14 anos com essa quadrilha do PT associada à quadrilha do PMDB, do PP e a outras quadrilhas menores? Como é que nós aceitamos isso? Bom, nós aceitamos em grande parte porque nós não sabíamos, né? Porque afinal em 2002 se elegeu um partido dizendo o PT não rouba e não deixa roubar. Essa era a frase, dita num grande salão onde os próceres petistas reunidos com câmeras na frente diziam para o povo brasileiro, o PT não rouba e não deixa roubar. Só que o PT roubou e deixou roubar. Porque eu sempre digo assim, olha, esses 12 anos de PT, mais esses 2 anos de Michel Temer, eu não posso colocar a culpa inicial, primordial, em ninguém que não seja o PT. Pelo fato de que deixou roubar. O PT era quem deixava ou não deixava roubar. Não adianta a gente negar. Os crimes da Petrobras foram com a aquiescência do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Os crimes nos fundos de pensão, os crimes nos bancos estatais, na Eletrobras, naquela Nuclebras, que tem inclusive um militar preso, né, em prisão domiciliar, né?
não sem antes ter sido preso devidamente, né? Então, tudo isso foi o PT, não adianta a gente negar. Em maior ou menor intensidade, aquilo que foi feito foi com aquiescência e permissão de alguém. E esse alguém era o poder da vez, chama-se Partido dos Trabalhadores. O resto, o PMDB é o PMDB. O PMDB vai sempre fazer aquilo que o poder deixar ele fazer, porque o PMDB está sempre associado ao poder, né? O PP é o PP, que não tem muito o que dizer. O PP é um partido de um dos deputados aqui mais procurados, né? Daqui a pouco vai ter cartazinhos de deputados do PP aqui, tanto por crimes ocorridos aqui no Rio Grande do Sul, quanto por conta da Operação Lava Jato. E o restante são partidos que têm que desaparecer, né? Com o tempo, eles têm que desaparecer porque não representam mais nada para ninguém no país. Existem alguns, 2 ou 3 partidos que ainda vão permanecer. O resto tudo eu imagino a extinção solene por um muito breve espaço de tempo. Nós temos partidos demais, mais de 35 partidos no Brasil. Isso não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum decente no mundo não existe. E como é que tu estás vendo, Glauco? Eu sei que tu és um observador atento e também tu expões muito as tuas opiniões. Como é que tu está vendo a eleição que se avizinha aí nesse ano, em nível federal e aqui no Rio Grande do Sul? Vai ser uma eleição, salvo as circunstâncias técnicas que a gente hoje duvida, né? Nós temos dúvida com relação às eleições através de urnas eletrônicas. Nós temos dúvidas do que diz respeito às transmissões entre as urnas e as centrais de contagem de votos, de recepção e contagem de votos do TRE. O país hoje duvida do seu Tribunal Superior Eleitoral e duvida do seu sistema eleitoral. Mas vai ser agora, a próxima eleição é que vai ser digamos assim, o teste final desse sistema eleitoral. Porque não temos como conviver com o que aconteceu em 2016, 2014. Foi a eleição presidencial em que a Dilma ganhou, 2012. Não, 2014 ela se reelegeu. Exatamente, ali. Aliás, ali um monte de gente tem dúvida se de fato ela ganhou a eleição. Porque o interior de Minas Gerais, interior da Bahia, com 3 horas, porque inventaram uma moda nessa eleição. Inventaram que, em função da diferença de fuso horário com o Acre, em vez de o tribunal começar a totalizar a partir de 1 hora depois das 5 horas, ou seja, em vez de começar a totalizar a partir das 8, começou a partir das 20. 3 horas depois, por causa do Acre. 3 horas depois dá para mudar qualquer resultado de eleição em qualquer lugar do mundo. E ainda com uma empresa chamada Smartmatic, que naquela ocasião era venezuelana, de donos venezuelanos, depois se mudou para as Bahamas, ainda com proprietários venezuelanos, e que são os queridinhos do Nicolás Maduro, né? Que, por incrível que pareça, ainda consegue ganhar a eleição na Venezuela, o que cá entre nós é uma comprovação de ilícito, né? Mas nós vamos ter uma eleição diferente esse ano, uma eleição que vai ter um componente de reação do povo brasileiro, talvez mais para a direita. Estás acreditando nisso? Acredito por 2 motivos. Primeiro, porque isso é uma tendência que está se desenhando no mundo inteiro, né? Em maior ou menor intensidade. A eleição de Donald Trump significou uma fadiga do péssimo governo de Barack Obama. E aqui, eu sei que o Barack Obama é cheio de fã, tudo quanto é lado. E ele é uma boa pessoa, mas o governo dele foi considerado um dos piores da história dos Estados Unidos. Em termos daquilo que comprova uma gestão, que são números. Né? O Obama é um showman, né? Ele é um artista, quer dizer, tu vê uma entrevista dele, tu não tem como tu não gostar, ele é carismático e tal, mas tu analisares os 8 anos do governo dele, é um negócio horroroso, o legado, né? O legado do Obama foi horroroso, porque a impressão que deu ao final e ao cabo do governo dele é que ele muito teve de se submeter ao Partido Democrata. E o Partido Democrata, nós sabemos, hoje tem dono, chama-se o casal Bill e Hillary Clinton, né? Que tornaram o Partido Democrata uma organização criminosa muito parecida com a esquerda hoje brasileira, principalmente o PT. O Bill e a Hillary Clinton recomendam aos brasileiros 2 filmes, Clinton Cash, principalmente esse filme, Clinton Cash, que conta a história de modo jornalístico verdadeiro sobre o que é a presença do casal Clinton no Partido Democrata. Histórias de corrupção, de tráfico de influência, de venda ilegal de urânio, assassinatos, são 18 assassinatos computados até agora, né? Tudo isso mostra uma degeneração da esquerda
inclusive nos Estados Unidos. Então, a vitória do Trump significou uma reação muito firme e muito inédita, e para os Estados Unidos muito bem-vinda. E o outro filme é o Hillary's America, ou não? Hillary's America. Do Dinesh D'Souza. E do Dinesh D'Souza, exatamente esse que me faltou ali. Esse, então, ele tem um tom um pouco mais cinematográfico, mas ele é igualmente devastador, né? Mas o Clinton Cash, ele é jornalístico. Ele mostra o enriquecimento ilícito no mundo inteiro do casal Clinton fazendo tráfico de influência, vendendo benefícios, exatamente o que o Lula fez com o Odebrecht e o BNDES. E o modelo que eles usaram para fazer o que fizeram, o BNDES e o Odebrecht com o PT, com o Lula, foi exatamente o do casal Clinton. O filme Clinton Cash descreve exatamente essa coisa. Então, na França, o Emmanuel Macron está sendo uma surpresa, porque ele se apareceu como um sujeito de centro-esquerda e está atuando como um sujeito de direita. Está muito interessante. O Brexit, né? Não vamos esquecer da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Né? Nós temos reações até no Irã. Na Colômbia a gente teve também o não ao acordo com as Farc. Nós tivemos essa semana passada a eliminação de mais um mandato para o presidente Rafael Correa no Equador. Nós tivemos a eleição do Macri na Argentina, a eleição do Piñera no Chile. E por aí vai. Na América Central nós temos vários casos também disso acontecendo, né? Nos Estados Unidos e na Europa, Diego, vai avançar esse sentimento do Brexit a partir da mal gerida imigração ou migração de pessoas do norte da África, fugindo das guerras na Síria, na Líbia, né? Principalmente. Isso vai mudar um pouco a cara já mudou a cara muito para pior da Europa, principalmente da França e da Itália e da Alemanha, Bélgica e Suécia, né? Que está fazendo mudanças muito dramáticas e muito ruins para toda uma civilização e toda uma ideia de liberdade, etc. e tal, que está sendo colocada em risco agora por causa dessa migração mal gerida que aconteceu. E daqui a pouco tem como reverter isso. Isso graças a quem? A derrota do ISIS, do Estado Islâmico, que finalmente aconteceu tanto no Iraque quanto na Síria. E agora os imigrantes podem retornar daqui a pouco para suas terras, que é o que de fato se estima ou se deseja que aconteça. Mas tu tens algum nome que tu achas que tem algum favorito para essa eleição? Dessa eleição presidencial? Ou não? Eu tenho um favorito. E é o que eu chamo de voto misto. Meu. É um voto de desejo e voto de deboche. Nós temos que eleger alguém que seja diametralmente oposto ao que nós tínhamos. Porque não existe mais como o país sobreviver com essa desordem social que foi criada. Essa falta de referência ética que foi inoculada pela esquerda na sociedade brasileira e que prejudicou negócios, famílias, prejudicou empreendimentos, prejudicou projetos e prejudicou principalmente a esperança de que nós podemos ter uma vida melhor, mais próspera, que as pessoas podem, pelos seus próprios meios, sair da pobreza, melhorar de vida, ter condições de prosperar pelas suas capacidades, né? Sem estar formando coletivos famintos que não vão gerar riqueza, vão só tirar de alguém para dar para o outro, né? E isso já provou que não funciona. Então nós precisamos de um país que vote conscientemente numa alternativa que volte não que volte a ser o que era, porque nunca é bom voltar a ser o que era, mas que vá buscar uma situação diametralmente oposta e muito mais alvissareira e mais positiva do que nós temos hoje. Eu preciso acreditar no meu país. Eu preciso acreditar que eu preciso ficar aqui. Tu está te referindo ao Bolsonaro? Não, eu me refiro... Esse perfil que tu traçaste é o do Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte, primeiro, ele tem condições de ganhar a eleição de fato, porque a eleição em 2 turnos, o segundo turno é dificílimo, tá? Esse é um ponto. E segundo, governa? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Ele não tem experiência com o governo, sempre foi um membro do legislativo, né? Ele nunca foi um gestor. Ele tem um modo muito truculento de posicionar, que agrada muita gente e assusta outros.
eu fico no meio termo. Às vezes eu fico muito, às vezes me agrada porque eu sou um partidário da ideia de se dizer aquilo que tem que ser dito. O politicamente correto, instalado nas nossas almas no longo desses tempos, eles nos silenciaram naquilo que não devia nos silenciar. Por exemplo, eu quero a verdade, eu quero poder dizer o que eu tenho vontade, e eu quero poder ser sincero, e eu quero poder resolver mais rapidamente os problemas sem estar preocupado com tudo. Eu quero poder olhar na cara de um sujeito e dizer, olha, não estou gostando do que tu está fazendo. Eu quero poder olhar na cara de uma pessoa e dizer assim, olha, o que tu está fazendo está errado. E nós precisamos mudar isso. É o que fazem os estados mais avançados do mundo, né? Tu não vai simplesmente achar que tu vai cometer um crime em algum país mais avançado ou vai cometer um mal feito, que nem chamam aqui, e isso vai ficar por isso mesmo. Não pode mais ser um país do ficar por isso mesmo. As coisas têm que ter causa e efeito, asserção e razão e responsabilidade. E o Bolsonaro, ele pode representar essa... mas a figura, a pessoa dele, ela ainda fica devendo a esse perfil. Então, ele representa algo, mas a pessoa dele fica devendo ao perfil. E duvido que ele consiga aproximar o desejo nosso com o perfil que ele deveria ter ou que ele poderia ter. Isso talvez seja uma carga muito pesada para ele, né? Mas vai depender também, Diego, do time que ele pode escolher, vai depender do projeto que ele possa ter para o país, de dizer para mim, olha, se eu me eleger, eu vou fazer isso, aquilo, que nem o Trump fez. O Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos dizendo, eu vou diminuir o imposto, eu vou criar um muro, eu vou combater o tráfico de drogas e o crime, eu vou acabar com o Estado Islâmico e, acima de tudo, eu vou enquadrar o Irã, vou enquadrar a Coreia do Norte, vou enquadrar a China, vou me separar dos mercados que eu não tenha benefício, né? E conseguiu fazer tudo isso em 10 ou 11 meses. Então, o que acontece com o sujeito? O sujeito fez promessas objetivas de campanha, cumpriu todas elas em 10 meses, né? Esse é o governante que eu quero. Bem rapidinho aqui, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem que lidar com o mínimo possível. O mínimo possível que eu vejo hoje, na minha opinião, eu prefiro continuar com um sujeito honesto e trabalhador, que talvez não seja o rei da cocada preta, do que nós voltar para qualquer um da turma do Tarso, do Olívio, do Ponte, daquele sujeito da BS Bios, que eu sempre esqueço o nome dele, Miguel Rosseto, Manuela Dávila, qualquer coisa que venha daí, o Estado vai ser ruim. Então nós temos que evitar. Então eu vou votar, salvo o melhor juízo, eu vou votar num sujeito do qual eu não ouvi falar nada de errado, além de atrasar por mês 10 ou 12 dias os salários, que é o Sartori. Eu vou ficar com o Sartori. Salvo melhor juízo de um candidato que tenha melhores ideias, mas não adianta me dizer que vai fazer acontecer se não tem dinheiro, que nem o nosso prefeito, né? O prefeito disse que ia fazer acontecer, sabia que não tinha dinheiro e só me contou que não tinha dinheiro depois que se elegeu. Então, esse tipo de traição eu não aceito mais. Marquesan foi uma decepção? Mas é uma decepção com D maiúsculo. D maiúsculo. Eu digo isso olhando na câmera lá. Eu não votei no Marquesan. Não votei no Nelson Marquesan. E tenho muito orgulho de não ter votado, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. É isso aí, tá aí. Buraco, grama, que nem assim, a grama está mais alta e não é só isso, é cidade abandonada, essa perspectiva. É verdade, mas ele argumenta que a prefeitura recebeu em frangalhos mais de $500 bilhão de déficit. Mas então, quem sabe passasse a administração para outra pessoa? Não seria mais justo? Olha, eu não tenho como gerir isso aqui, eu vou passar para o outro, tá? Tchau. É uma boa. Você vai ficar lá reclamando, cara? Não faz isso, ó. Glauco Fonseca, sempre um prazer te encontrar. Prazer é meu, Diego, e muito obrigado pela oportunidade. Vamos conversar mais vezes. Muito mais. Grande abraço. Este é Opinião Livre. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o
tanto que gera a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.